conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Jesus disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquela região, naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que Jesus tem o poder de fazer multiplicar aquele pouquinho que temos para que todos possam participar. Meus queridos irmãos e irmãs, a lição do Evangelho de hoje é para cada um de nós, principalmente quando nós nos sentimos pequenos, quando nós achamos que não temos condições, quando nós achamos que o que temos é muito pouco. Olha, meu querido irmão e irmã, Deus deu a cada um de nós dons. Não importa o dom que você tem, não importa a capacidade que você tem, coloque nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer multiplicar. Muita gente que é convidado para estar a serviço da igreja: eu não sei, eu não posso, eu não dou conta. Meu irmão, minha irmã, vamos parar de nos subjugar. Vamos parar de dizer que eu não posso, que eu não dou conta, que eu não sei, porque Deus nos capacitou. Se você gosta de cantar, se você canta, faça isso a serviço do Senhor, que Deus vai fazer multiplicar. Se você tem o dom, se você gosta de ler, mas você começa a dizer: eu não dou conta de ler, eu vou gaguejar, eu não dou conta de ler na frente do povo, entregue-se nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer multiplicar.
Em tudo, meus queridos, que nós colocarmos com humildade, com fé, nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar. Olha que Jesus está aqui numa terra de pagãos. Essa terra, não é? É uma terra de pagãos. É uma terra de homens que não acreditam em Deus. Mas é ali que Jesus então tem compaixão daquela multidão. É ali que Jesus já sabe o que vai fazer, mas ele coloca os discípulos, não é, a serviço. Ele vai dizer, olha, como que nós vamos dar pão para essa multidão que vem aqui ao meu encontro, que estão famintas da minha palavra, mas estão famintas também do pão material. E os discípulos vão dizer, olha, Senhor, precisa de muito dinheiro, precisa de muita coisa para cuidar dessa multidão. Só homens era mais de 5.000, sem contar as mulheres e as crianças que não contavam naquele tempo. Olha, meus queridos, aí vão dizer, olha, Senhor, mas tem aqui uma criança com 5 pães e alguns peixinhos. E Jesus manda que todos sentem ali naquela relva, e Jesus multiplica aqueles pães, e Jesus faz aquele peixe e aquele pão, dá para aquela multidão toda, e ainda tem que recolher muitos cestos. Ô meu irmão, ô minha irmã, o evangelho aqui é muito claro. Quando nós queremos, quando nós nos colocamos verdadeiramente a serviço do Senhor, Ele faz multiplicar. Por mais simples que seja a sua capacidade, por mais simples que seja o seu jeito de fazer, se você faz com alegria, se você faz com entusiasmo, Deus faz a parte dele, meu irmão. Deus multiplica. Não tenha medo, meu querido, de se colocar a serviço do Senhor. Confia em Deus que Ele tudo pode. Depois então que Deus multiplica, que Jesus multiplica ali os pães e os peixes, aí eles querem, não é? Abraçar Jesus, glorificar Jesus. Esse é o profeta que que nós estávamos esperando, é esse, vamos fazê-lo rei. Não, meus queridos, não. O próprio Jesus, que tinha e que é o Rei dos Reis, ele se faz humilde, ele sai por meio da multidão, ele volta para o monte para continuar em sintonia com o Pai, porque a missão continua. Olha, na oitava da Páscoa, nós víamos Jesus, não é, se apresentando, nós víamos Jesus preparando os discípulos. Sou eu, tenham fé, coloca as mãos aqui no meu lado, Tomé, coloca as mãos aqui, sou eu. Olha, os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. Jesus ali naquela oitava da Páscoa foi preparando os discípulos. Mas agora, meus queridos, nessa Páscoa que estende por 50 dias, agora é Jesus que se manifesta não só aos discípulos, mas a todos nós. E aqui Jesus vai se manifestando, e aqui Jesus vai se mostrando que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para nos alimentar, não só com pão material, mas sobretudo com o pão da palavra. Olha, meus queridos, nós precisamos fazer multiplicar o pão da Eucaristia, que acontece todos os domingos. Como que nós iremos fazer o pão do corpo e sangue de Jesus multiplicar? É levar, é convidar, é chamar os pagãos, é chamar aqueles que estão afastados da igreja para que venham fazer parte da Santa Mesa do pão e do vinho consagrados, corpo e sangue de Jesus, porque o corpo e sangue de Jesus é multiplicado para a humanidade inteira. Mas às vezes você não pode se alimentar do corpo e sangue do Senhor, desse pão multiplicado. Você pode alimentar sim espiritualmente. Não deixe de participar, meu querido. Não deixe de vir participar
do pão multiplicado, que é o corpo e sangue de Jesus, que nos dá força na caminhada, que nos faz reconhecer que Jesus verdadeiramente é o Rei, é o caminho, é a verdade, é a vida, é aquele que não nos deixa faltar nada, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar este pão aos outros, fazê-lo multiplicar. E ainda, meus queridos, tem pão de sobra para aqueles que ainda não chegaram e que nós precisamos fazê-los ir até Jesus, ir até o seu corpo e sangue ressuscitado, amém? Que assim seja, amém.